Imagine um cachorro tão incrivelmente enorme que, ao ficar de pé sobre as patas traseiras, supera facilmente a altura de um homem adulto. Não é um mito nem um efeito visual. Estamos falando do galgo irlandês, conhecido mundialmente como Irish Wolfhound, o gigante indiscutível do mundo canino e o caçador mais respeitado da antiguidade no passado. Este colosso era capaz de derrubar um lobo em pleno galope ou de arrastar guerreiros para fora de seus carros de combate. A origem, um caçador de lenda celta. A história do Irish Wolfhound é tão antiga que parece mais uma lenda do que um fato histórico. Quando observamos este gigante majestoso, estamos olhando para uma das raças caninas mais antigas do planeta, um cão cuja origem se perde nas brumas da antiguidade, muito antes da formação dos países modernos que conhecemos hoje. Mas a história do Irish Wolfhound começa muito antes disso. Nas antigas terras da Irlanda celta, esses cães eram considerados símbolos de poder, riqueza e prestígio. Possuir um Irish Wolfhound não era um privilégio acessível a qualquer pessoa, eles pertenciam exclusivamente aos reis, chefes tribais, guerreiros de elite e membros da alta nobreza. Em muitas ocasiões, eram oferecidos como presentes diplomáticos entre monarcas, sendo considerados tão valiosos quanto ouro ou joias raras. Os guerreiros celtas viam nesses cães muito mais do que simples companheiros. Eles eram parceiros de batalha, protetores dos lares e símbolos vivos da força de seu povo. Sua reputação era tão impressionante que histórias sobre sua bravura atravessaram fronteiras e chegaram a diversos cantos da Europa. 2. O recorde de altura, desafiando os grandes daneses. Quando alguém fala sobre cães gigantes, a maioria das pessoas imagina imediatamente o grande danês, afinal, sua fama atravessou gerações, aparecendo em filmes, desenhos animados e programas de televisão ao redor do mundo. Porém, existe um gigante ainda mais impressionante quando o assunto é altura, o Irish Wolfhound, também conhecido como galgo irlandês. Embora o grande danês seja frequentemente chamado de o maior cão do mundo, muitos especialistas consideram o Irish Wolfhound o verdadeiro rei da altura média. Basta ver um exemplar adulto pessoalmente para entender por quê. Os machos dessa raça possuem uma altura mínima impressionante na cernelha, mas muitos indivíduos ultrapassam facilmente essa marca. Nessa posição, um Irish Wolfhound pode atingir alturas comparáveis às de um jogador profissional de basquete. Muitas pessoas que encontram um desses cães pela primeira vez ficam literalmente sem palavras ao vê-lo olhando diretamente nos seus olhos enquanto permanece apoiado nas patas traseiras. 3. O declínio e a milagrosa salvação. A história do Irish Wolfhound é uma das mais impressionantes histórias de sobrevivência de todo o mundo canino. Poucas raças chegaram tão perto da extinção total e, ao mesmo tempo, conseguiram retornar de forma tão extraordinária. O mais curioso é que o próprio sucesso do galgo irlandês acabou se tornando sua maior ameaça. Durante séculos, esses gigantes foram criados para uma missão muito específica: caçar lobos, e eles eram tão eficientes nessa tarefa que ajudaram a eliminar gradualmente os grandes predadores que habitavam as florestas da Irlanda. Os lobos, que durante gerações representaram um perigo constante para fazendeiros, rebanhos e aldeias, começaram a desaparecer cada vez mais. Com o passar dos anos, sua população diminuiu drasticamente. De repente, o Irish Wolfhound perdeu a função que havia definido sua existência durante centenas de anos. Sem lobos para caçar, a necessidade de manter cães tão grandes e caros diminuiu rapidamente. Os nobres que antes investiam enormes recursos na criação desses gigantes passaram a buscar outras raças mais adequadas às novas necessidades da época. 4. A pelagem de arame, seu escudo protetor. Quando as pessoas veem um Irish Wolfhound pela primeira vez, geralmente ficam impressionadas com sua altura colossal, porém, depois do tamanho, existe outra característica que chama imediatamente a atenção:
sua pelagem áspera, desgrenhada e aparentemente selvagem. À primeira vista, alguém poderia pensar que esse aspecto desalinhado é apenas uma característica estética da raça, afinal, comparado a cães de pelo sedoso e perfeitamente alinhado, o galgo irlandês parece ter acabado de sair de uma longa aventura pelas montanhas. Mas a verdade é que cada fio desse manto foi moldado por séculos de seleção natural e trabalho. Nada em sua pelagem existe por acaso. Muito antes de se tornar um cão admirado em exposições hilares ao redor do mundo, o Irish Wolfhound precisava sobreviver em algumas das condições mais difíceis da Europa Ocidental. A antiga Irlanda era um território de clima severo. Chuvas constantes, ventos gelados, neblina persistente e terrenos cobertos por vegetação espinhosa faziam parte do cotidiano desses cães. Para cumprir sua função de caçadores e protetores, eles precisavam atravessar florestas densas, pântanos úmidos e colinas rochosas durante horas. Nesse ambiente hostil, uma pelagem comum não seria suficiente. Foi então que a natureza e a seleção dos criadores favoreceram um manto extremamente resistente. 5. O temperamento, o gigante gentil. Existe um antigo provérbio irlandês que resume perfeitamente a essência desta raça extraordinária: cordeiros em casa, leões na caça. Poucas frases conseguem descrever tão bem a dualidade do Irish Wolfhound. Durante séculos, ele foi um caçador temido, capaz de enfrentar lobos ferozes e proteger castelos inteiros. No entanto, dentro de casa, revela uma personalidade completamente diferente, marcada pela calma, pela paciência e por uma doçura surpreendente. Para quem o vê pela primeira vez, é fácil imaginar que um cão tão gigantesco possua um temperamento dominante ou intimidador, afinal, sua altura impressionante e sua aparência majestosa poderiam facilmente sugerir um animal agressivo ou difícil de controlar. Mas a realidade é exatamente o oposto. O Irish Wolfhound é amplamente reconhecido como um dos cães mais gentis e equilibrados do mundo. Sua personalidade tranquila conquista rapidamente qualquer pessoa que tenha a oportunidade de conviver com ele. Ao contrário de muitas raças que estão constantemente em estado de alerta, o Wolfhound costuma encarar a vida com uma serenidade quase filosófica. Ele não sente necessidade de provar sua força nem de impor sua presença. Sua confiança é tão natural que simplesmente não precisa demonstrá-la. Um coração enorme com uma vida curta. Infelizmente, existe um aspecto da vida do Irish Wolfhound que entristece profundamente todos aqueles que se apaixonam por esta raça extraordinária. Apesar de sua imponência, força e aparência quase lendária, o maior gigante do mundo canino carrega uma fragilidade invisível. Sua vida é surpreendentemente curta. Como acontece com a maioria das raças gigantes, o relógio biológico do galgo irlandês parece correr em uma velocidade diferente. Enquanto cães de porte pequeno podem viver 15 anos ou mais, o Irish Wolfhound geralmente possui uma expectativa de vida média entre 6 e 8 anos. Para muitos proprietários, esse é o preço mais difícil de aceitar. É como se a natureza tivesse concentrado uma quantidade extraordinária de grandeza em um período de tempo relativamente curto. Os cientistas acreditam que isso está diretamente relacionado ao crescimento acelerado e ao enorme tamanho corporal da raça. O organismo desses cães trabalha intensamente desde os primeiros meses de vida para construir uma estrutura gigantesca em um curto espaço de tempo. Espaço e estilo de vida. É possível ter em casa. Apesar da sua aparência monumental e quase imponente, o Irish Wolfhound não é necessariamente um cão que exige grandes extensões de terra para viver bem. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não precisa de um campo de 100 hectares nem de um ambiente rural isolado para ser feliz. Dentro de casa, o comportamento deste gigante irlandês surpreende pela tranquilidade.
Na maioria das vezes, ele se transforma no que muitos donos chamam de cachorro-tapete, um companheiro sereno, que passa longos períodos deitado, relaxando em sofás grandes, camas confortáveis ou qualquer espaço onde possa esticar seu corpo gigantesco sem pressa. Seu nível de energia dentro do ambiente doméstico é geralmente baixo, e sua presença transmite uma sensação de calma e equilíbrio. No entanto, o tamanho continua sendo um fator decisivo na convivência. O Irish Wolfhound não é adequado para apartamentos pequenos ou espaços muito apertados. Isso não se deve ao comportamento, mas sim à sua dimensão física impressionante em corredores estreitos ou ambientes reduzidos. Ele pode simplesmente ocupar todo o espaço disponível, dificultando a circulação normal dentro da casa. O galgo irlandês é uma lembrança viva dos tempos mitológicos, uma mistura perfeita de poder ancestral e uma doçura infinita que cativa qualquer um que cruze o seu olhar. Um rei sem coroa que prefere carinho a batalhas. Você teria espaço suficiente no seu lar e na sua vida para abrigar esse nobre colosso? Deixe para mim nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Natureza Animal e ativar o sininho. Até a próxima!